Olá, oitavano, tudo bem com vocês? Bom, dando seguimento então ao nosso estudo da álgebra, a gente vai ver um outro tipo de equação. A gente acabou de estudar a equação do primeiro grau, agora a gente vai dar um passo à frente em relação às equações. A gente vai começar a estudar um outro tipo de equação que a princípio pode assustar um pouquinho, mas depois vocês vão ver que é muito tranquila de fazer, que é o que a gente chama de equação fracionária. E por enquanto, a gente vai continuar trabalhando com apenas uma incógnita, assim como a gente fazia com as equações de primeiro grau. Beleza? Primeira coisa, a gente tem que definir o que é uma equação fracionária. Você pode falar assim, Marina, eu acho que equação fracionária é qualquer equação que tenha uma fração. Não necessariamente, tá? A equação fracionária, ela obrigatoriamente precisa ter uma fração algébrica. O que é uma fração algébrica? É uma fração que tenha um monômio no denominador, ok? Então, eu vou colocar a definição aqui e aí a gente vai ler a definição e vai continuar discutindo o que é uma equação fracionária. Então, temos aí a definição de equação fracionária. Equação fracionária é toda equação em que pelo menos um termo é uma fração algébrica, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é uma fração algébrica. Lembra quando a gente estudou monômio? Em que eu dizia que os monômios, eles eram formados por letras e números, entre as letras e os números só poderia haver multiplicação, e o expoente só poderia ser um número natural. Agora, se a gente vai lidar com números que têm a letra, a incógnita na parte de baixo, que é o meu denominador, vocês concordam que a gente vai começar a lidar com coisas que têm expoentes inteiros? Por quê? Quando eu digo 2 elevado a menos 1, lembra como a gente resolve isso? Para eu inverter, eu trocar esse sinal aqui, eu inverto a minha base, certo? E isso é meio elevado a 1, ok? De novo, isso aqui, como é que eu resolvo? Eu inverto a minha base e troco o sinal do meu expoente, certo? Então, agora eu vou poder lidar com incógnitas com expoentes inteiros. Por exemplo, se aparecer um x elevado a menos 1, a gente não vai chamar de monômio, ele não é um monômio, mas eu posso escrever como 1 sobre x, não posso? Elevado a 1. Isso é uma fração algébrica, tá? Isso aqui é uma fração algébrica, beleza? Então, uma fração algébrica, ela é uma fração que possui a incógnita no seu denominador, ou seja, que possui uma variável, que possui uma letra no seu denominador. Está claro? Ok. Então, vamos seguir em frente. Toda vez que eu encontrar uma equação que tiver uma fração algébrica, ela vai ser considerada uma equação fracionária. Beleza? Então, vamos pensar aqui, ó, exemplos. Eu vou listar algumas equações e a gente vai verificar se elas são ou não fracionárias. Vamos lá. Então, vamos pegar essas equações que eu escrevi aqui e vamos observar se elas são ou não fracionárias. Vamos começar com essa daqui. 1 sobre c igual a 3. Bom, 3 é um termo comum, né? Não é uma fração algébrica, mas 1 sobre c é uma fração algébrica. É uma fração e o denominador possui uma variável, que no nosso caso é a nossa incógnita. Então, essa é equação fracionária. Passa para essa daqui. 2 sobre b mais 4 igual a 13. Esse termo aqui é uma equação e possui a nossa incógnita no denominador. Então, é uma equação fracionária. X mais 2 sobre 4. Você fala, tem uma fração. Sim, mas a fração algébrica não é essa. Essa aqui não é uma fração algébrica. A fração algébrica precisa ter a letra no denominador. Portanto, apesar dessa não ser, essa é pelo menos um termo. Então, como eu tenho um termo que é uma fração algébrica, essa é uma equação fracionária. Beleza? Olha aqui. Esse cara aqui é uma fração, mas não é uma fração algébrica.
esse cara aqui não é uma fração algébrica. Isso não é uma equação fracionária. Isso é uma equação de primeiro grau simples que a gente conseguia resolver antes de aprender equação fracionária, certo? Então, essa é uma equação de primeiro grau e não é fracionária. Essa aqui, bom, tem fração. Ah, tem fração é equação fracionária? Não, tem que ser uma fração algébrica. Como não é uma fração algébrica, essa aqui também não é uma equação fracionária. E essa aqui? Bom, aqui não tem nada de fração algébrica, mas aqui tem. Se essa é uma fração algébrica, essa é uma equação fracionária. Só que essa aqui, ela não é com uma incógnita, ela é com duas. Então, apesar de ser, a gente não vai estudar esse tipo de equação fracionária. Beleza? Então, definido o que é e como a gente encontra equação fracionária, a gente pode dar mais um passo falando sobre qual é o conjunto que a gente vai utilizar para resolver uma equação fracionária. Vamos lá? Bom, então a gente vai começar a discussão sobre o conjunto universo de uma equação fracionária. A primeira coisa é a gente entender o que é esse conjunto universo. Quando a gente resolve um problema, e a gente chega em uma solução, a gente precisa primeiro testar se essa solução faz sentido com o nosso problema, certo? Quando a gente está resolvendo, por exemplo, um problema que envolve idades. Se a gente encontra um resultado negativo, quer dizer que aquele resultado não serve como resposta para o nosso problema, correto? Beleza. Quando a gente resolve uma equação fracionária, a gente precisa primeiro descobrir se aquele valor faz sentido dentro da nossa equação. Então, primeiro eu vou definir conjunto universo e depois eu vou explicar para vocês por que é que esse conjunto universo é importante dentro de uma equação fracionária. Então, observem bem. Vou definir aqui o conjunto universo de uma equação fracionária. Vamos lá. Então, o conjunto universo de uma equação fracionária, na verdade, de qualquer equação, é o conjunto que contém todas as possíveis soluções dessa equação. Então, quando eu estou mexendo com um problema, por exemplo, eu tenho que verificar em qual conjunto eu posso encontrar as minhas soluções. Se eu estiver lidando com idades, eu tenho que estar dentro do conjunto dos naturais, por exemplo. Se eu estiver lidando com medidas, eu tenho que estar dentro do conjunto dos inteiros, mas sempre positivo, porque medida não pode ser negativa, certo? Beleza? Outro ponto que a gente precisa saber é a forma que a gente escreve esse conjunto. Então, quando eu estou falando do conjunto universo de qualquer equação que seja, eu tenho que saber qual é o conjunto que está permitindo que essa equação seja verdadeira. Normalmente, nos problemas ou nos exercícios, vocês vão ter escrito resolva dentro do conjunto dos inteiros, resolva dentro dos reais, resolva dentro dos naturais. A grande maioria, né, vamos usar um pleonasmo aí, uma grande maioria dos problemas e dos exercícios, a gente resolve dentro dos reais. Lembrando que os reais englobam todos os outros conjuntos, exceto os complexos, que a gente já discutiu, que não vai falar sobre isso agora. Mas então a gente tem o conjunto dos números reais. Pode ser natural, pode ser inteiro, pode ser racional, pode ser irracional. Então a gente está dentro do conjunto dos reais. Porém, tem um detalhe. Nem toda equação fracionária pode ter como solução qualquer número real. Como assim? Vamos ver. Eu vou colocar aqui uma equação fracionária como exemplo, tá? 1 sobre x mais 1 menos 1 sobre x menos 2 igual a 5. Aí eu vou falar para vocês que antes de qualquer resolução, antes de dar qualquer passo em direção a uma solução, a gente precisa pegar o costume de encontrar a condição de existência da nossa equação. O que é condição de existência? Ela tem que cumprir, a minha solução precisa cumprir alguma coisa para garantir que a minha equação exista. Agora vamos puxar um pouquinho da memória. Desde que eu comecei a dar aula para vocês, eu falo que na matemática a gente não pode dividir por zero.
Vocês estão lembrados disso, certo? A gente não pode, porque é uma operação que não vai te dar um resultado, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que garantir é que os nossos denominadores não sejam zero. Quando a gente tem qualquer outra equação, é fácil olhar isso, é só ver se o nosso denominador é ou não zero. No nosso caso, como a gente tem polinômios, né? A gente tem um x mais 1 e um x menos 2, fica difícil a gente saber se é ou não zero. Por isso que a gente precisa impor essa condição de existência. Então, para que essa equação exista, eu preciso que x mais 1 seja diferente de zero e x menos 2 seja diferente de zero. Atenção, é e, não é ou. Eu preciso que os dois sejam diferentes de zero, tá? Por quê? Porque os dois são denominadores. Se qualquer um deles for igual a zero, morreu, acabou, não tem como essa equação ser verdadeira. Isso aqui, apesar de não ser uma equação, a gente resolve como tal. O x aqui tem que ser diferente de menos 1, certo? E o x aqui tem que ser diferente de 2. Estão de acordo? Se o x for menos 1, isso aqui vira zero. Se o x for 2, isso aqui vira zero. Ou seja, a minha equação não está definida dentro desses valores aqui, ok? Isso é condição de existência. Ah, Marina, mas é só isso que a gente precisa fazer? Sim, por quê? Porque aí a gente define que o conjunto universo dessa equação é o conjunto dos reais, exceto, em matemática, quando a gente quer tirar alguém, a gente usa o quê? Um negativo, exceto esse conjuntinho pequenininho aqui, ó, formado pelos valores menos 1 e 2, ok? Então, a condição de existência serve para a gente definir quem é o nosso conjunto universo de uma equação, beleza? Sempre que a gente for resolver uma equação fracionária, a gente precisa começar pela condição de existência. Nesse caso, a gente tinha duas, porque a gente tem dois denominadores, ok? Show? Beleza, então agora vamos passar finalmente para os passos da resolução de uma equação fracionária. Vamos lá. Então, vamos começar a resolver então a equação fracionária. Eu coloquei aqui uma equaçãozinha, um exemplo de uma equação fracionária, e a gente vai resolver essa equação. Aí você vai me falar, nossa Marina, mas eu não faço ideia nem de por onde eu começo. A primeira coisa que você precisa entender é que é uma equação. Se é uma equação, os passos que a gente vai dar são os mesmos passos de quando a gente resolve uma equação de primeiro grau, tá bom? Mas o que a gente precisa lembrar sempre? Numa equação fracionária, a gente começa sempre pela condição de existência, ok? Então, eu vou elencar aqui se tiver mais de umas minhas condições de existência, sempre eu vou escrever assim, ó, CE, tá? Condição de existência. E aí a gente vai verificar o que precisa ter nessa equação para que ela exista. Então, para que ela exista, esse cara aqui não pode ser zero, beleza? Esse cara aqui, ó, ele não pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero. De acordo? Show! Então, quer dizer que esse cara, esse x, tem que ser diferente de menos 4, beleza? Se quando eu terminar a minha resolução, o meu valor não for menos 4, então ele pode ser solução da minha equação. Se eu chegar no final e o meu valor for menos 4, esquece, ok? Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês em que a gente não vai ter solução, porque o valor que tornaria a nossa sentença verdadeira tá fora da nossa condição de existência, ok? Mas vamos se ater a esse primeiro exemplo. Então, para essa equação, o meu x não pode ser menos 4. Vamos caminhar então. Eu não faço ideia de por onde eu começo. Então, que tal a gente começar como a gente começaria se fosse uma equação de primeiro grau? Eu tenho 3 denominadores diferentes. Vamos colocar todo mundo no mesmo denominador? Pode ser? Na verdade, eu vou fazer uma outra opção. Eu vou escolher primeiro fazer o lado direito, tá? Então, o menos 2/3, eu vou deixar ele quietinho aqui por enquanto. E eu vou mexer com o lado direito. Deixa o lado esquerdo quietinho e vamos mexer com o lado direito. Vou copiar ele aqui para a gente poder ter bem visível quem é a nossa equação.
Bom, eu vou achar o MMC entre x mais 4 e 2. Aí você fala, mas Marina, como é que eu vou achar MMC de uma coisa que eu nem sei quanto vale? Aí a gente vai ter que lembrar de equações, de frações equivalentes. Quando a gente começou a estudar frações equivalentes, eu disse algumas vezes para vocês que quando vocês fossem escolher o novo denominador, vocês poderiam escolher qualquer múltiplo qualquer número que fosse múltiplo dos dois denominadores. Vocês lembram disso? Então, eu não precisava usar só o MMC, eu poderia usar qualquer múltiplo dos dois números. Ah, tá bom, tô vagamente lembrando disso. Beleza, agora a gente também pode usar qualquer múltiplo desses dois. Mesmo assim, não ficou confuso? Então, vamos pensar o seguinte, se eu quero um múltiplo de 5 e de 32 ao mesmo tempo. Você fala, nossa, eu não quero ficar procurando. Tudo bem, vocês concordam que se eu multiplicar 5 por 32, eu garanto que esse meu resultado vai ser 160, certo? E vocês concordam que esse cara aqui, ele é múltiplo de 5 e múltiplo de 32 ao mesmo tempo? Por quê? Para ser múltiplo, não basta estar na tabuada, não basta ter o número como uma das partes da multiplicação. Se eu multipliquei um pelo outro, eu garanti que o resultado é um múltiplo. Quando a gente trabalha com números, expressões algébricas, para poder achar MMC, a gente vai usar essa ideia. Sempre que a gente tiver duas expressões algébricas que não tenham um fator comum entre si, que é o nosso caso, eles não têm nenhum fator comum entre si, a gente vai multiplicar um pelo outro. Ou seja, quando a gente calcula o MMC entre x mais 4 e 2, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 2 vezes x mais 4. Ok? Se eu quisesse fazer entre 2, 3 e x mais 4, era só eu multiplicar 2 vezes 3 vezes x mais 4. Tudo bem? Beleza? Se ficar dúvida nessa parte de fração equivalente, a gente pode conversar sobre isso depois, tá bom? Anota aí se você ficou com dúvida nessa parte, eu posso explicar isso depois na live, mas a ideia é, se você tem dois números e você quer um múltiplo deles, multiplica um pelo outro. Assim você garante que o resultado é múltiplo dos dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, quem é o nosso novo denominador? É 2 vezes x mais 4. Esse é o nosso novo denominador. Legal. Então, eu vou continuar fazendo como eu fazia em equação. Eu vou deixar o menos 2/3 aqui quietinho, por enquanto, e eu vou escrever duas novas frações em que o meu denominador agora é 2 vezes x mais 4, ok? Tá bom. Observa aqui, ó, 2 vezes x mais 4. O meu denominador anterior era x mais 4. O que eu tive que fazer para chegar nesse? Eu só multipliquei por 2, de acordo? Então, eu vou multiplicar por 2 esse carinha aqui de cima. Eu vou fazer menos 5 vezes 2, vai dar menos 10. Aqui eu tinha 2. Eu quero ter 2 vezes x mais 4. Eu tive que multiplicar por x mais 4. Então, eu vou multiplicar o meu 1 por x mais 4. 1 vezes x mais 4 é x mais 4. Beleza? Legal. Agora, a gente mantém o menos 2/3. Ele já vai entrar no jogo. Peraí. Vamos colocar todo mundo aqui sobre x mais 4. Por quê? Sobre 2x mais 4. Por quê? Porque eu tenho o mesmo denominador. Então, eu posso simplesmente fazer essa operação aqui de cima. Menos 2 mais x mais 4. Menos 10, perdão. Menos 10 mais x mais 4. Menos 10 mais 4 dá menos 6. Menos 6 mais x. Legal? Legal. E agora? Bom, agora eu vou continuar fazendo como eu fazia a equação normal. Esse 3 aqui não está dividindo, eu vou passar ele para o lado de lá multiplicando, beleza? Ou seja, eu vou multiplicar os dois lados por 3 e esse 3 vai sumir daqui e vai aparecer aqui em cima. E vou fazer a mesma coisa com esse cara aqui. Se ele está dividindo, ele vai aparecer do lado de cá multiplicando. Então, vamos pegar o menos 2 e multiplicar por 2 vezes x mais 4.
ok? E esse 3 vai multiplicar menos 6 mais x, beleza? Lembra que ele tem que multiplicar todo mundo, então vai rolar uma distributiva aqui. Legal, vamos fazer essa conta de fora primeiro. Menos 2 vezes 2, menos 4. Copia o x mais 4. Já vamos aplicar uma distributiva aqui, ó. 3 vezes menos 6, menos 18. 3 vezes x, 3x. Beleza. Aqui também tem uma distributiva. Menos 4x, menos 4 vezes mais 4, menos 16, ok? Sinais diferentes, resultado negativo. Menos 18 mais 3x. Aqui não tem mais o que fazer. Legal. E agora? Bom, agora é só a gente resolver uma equaçãozinha de primeiro grau, olha só. Menos 4, esse 3 vai aparecer do outro lado negativo. E esse 16 vem para o lado de cá positivo. Legal. Menos 4 menos 3, menos 7x. Menos 18 mais 16 vai dar menos 2. Os dois lados são positivos, são negativos, eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Para quê? Para poder trocar o sinal, tá bom? Porque a gente quer um x, a gente não quer um menos x. Agora, eu divido todo mundo por 7 e eu obtenho um x igual a 2 sobre 7, ou 2 sétimos. Acabou? Quase. A gente vai verificar se esse valor é possível de acordo com a nossa condição de existência, tá bom? Bom, se o x for menos 4, não pode. O x é menos 4? Não, o x é 2 sétimos. Então tá ok. Ele tá dentro da nossa condição, ele tá fora da nossa condição de existência, no caso. Ele tá dentro dos possíveis valores, ok? Então sim, a gente pode dizer que a nossa solução é igual a 2 sétimos. Beleza? Então, o que eu fiz basicamente? Eu resolvi a minha equação como eu resolvo uma equação de primeiro grau. Só que eu tive que tomar cuidado com a condição de existência e eu tive que entender esse procedimento para calcular MMC. Marina, eu poderia ter feito MMC entre 2, 3 e x mais 4? Poderia. Ia dar a mesma coisa? Sim, iria. Se você quiser, pode tentar fazer usando o 3 também no MMC. E aí, qualquer problema durante a resolução do exercício pode me procurar, tá bom? Então, fica como dica aí. Faz essa tentativa usando o 3 também. Vai dar exatamente a mesma coisa, tá bom? Eu vou passar mais um exemplo para vocês, para a gente poder ter isso bem claro em como é que resolve. Só que agora, esse exemplo que eu vou passar, ele vai envolver uma outra coisa que eu disse para vocês que vocês precisariam disso mais para frente. Quer ver? Olha aqui, mais um exemplozinho aqui, ó. 1 sobre x ao quadrado mais 4x mais 4. Aí você vai olhar e falar assim, Marina, mas a gente não sabe resolver a equação do segundo grau. Tá bom, vocês não sabem, mas olha bem para esse carinha. Ele não tem um formato um pouco que a gente já viu em algum lugar? Um formato conhecido? Tá, então vamos lá. Não é porque a gente nunca viu isso que a gente não vai tentar. Vamos começar pelo primeiro ponto que a gente precisa lembrar quando a gente fala de equação fracionária, que é isso, condição de existência. Condição de existência. X ao quadrado mais 4x mais 4 não pode ser zero. Beleza? Ok? Esse cara não pode ser zero. Aí você fala, Marina, mas daqui eu não passo. Não consigo. Aí eu vou pedir para você fazer um exercício de olhar para esse cara e ver se você não conhece ele de algum lugar. Aí você vai começar a olhar e falar, bom, ele é um trinômio, ele tem um quadrado e o 4 também é um quadrado, né? Se a gente for um pouco mais além, a gente consegue enxergar o quê? Se eu pegar a raiz desse, que é x, e a raiz desse, que é 2, e multiplicar as duas por 2, eu tenho o do meio. Ah, então esse aqui é o trinômio quadrado perfeito. Lembra disso? Se não lembra, tá aqui, ó. Aqui em cima eu vou botar o videozinho de fatoração de novo. Eu preciso que isso esteja claro na cabeça de vocês. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembra disso?
Quadrado da soma. Galera, trinômio quadrado perfeito é muito importante, mesmo, porque isso vai ajudar vocês. Vejam, vocês vão conseguir resolver uma equação de segundo grau usando isso, e vocês nem aprenderam a equação de segundo grau ainda. Então, quando eu verificar que esse cara é um trinômio quadrado perfeito, eu consigo escrever ele na forma fatorada. Como é que eu escrevo isso na forma fatorada? Ah, era x, que é o primeiro, mais o segundo, tudo ao quadrado. Beleza, e isso tem que ser diferente de zero. Lembra que a forma fatorada era igual à expressão, só que usando uma multiplicação? É isso, tá bom. Então, para alguma coisa ao quadrado ser zero, pensa comigo, que número que ao quadrado dá zero? Só pode ser zero, né? Então, o x mais 2 tem que ser diferente de zero. Se esse carinha aqui for diferente de zero, eu garanto que o resultado é diferente de zero. Portanto, o x tem que ser diferente de menos 2. Beleza? E com isso, a gente garante se no final de tudo, a minha equação tiver como resposta algo igual a menos 2, não dá mais. Não tem como resolver. Se, no final de tudo, a minha solução for qualquer valor diferente de menos 2, ok, ela está dentro da minha resolução possível, tá bom? Essa equação é bem simples da gente observar que ela não tem muito saída, tá? De alguma maneira, existe a chance de eu ter 1 dividido por alguma coisa e dar 0? Vamos pensar. Não, certo? Então, essa equação especificamente, ela não tem solução. Por quê? Mesmo que eu pegue qualquer valor de x diferente de menos 2 e coloque aqui, essa divisão nunca vai dar 0. Tá bom? Então, nesse caso, a gente escreveria que o conjunto de solução é vazio, tá? Esse aqui é o símbolo de vazio, tá bom? Beleza? Mas vejam, apesar de tudo, apesar da gente perceber que isso aqui nunca vai funcionar, a gente conseguiu calcular a condição de existência. A gente conseguiu calcular o valor para o qual a equação não está definida. Tudo bem? Esses são exemplos muito comuns de aparecer, tá? Você calcula a condição de existência e quando você vai ver, não tem mais como resolver esse negócio, tá bom? Galera, equação fracionária, apesar de parecer um bicho de muitas cabeças, se a gente vai fazendo passo a passo, devagarzinho, a gente consegue lidar bem com ela, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam? Treinem os exercícios que tem na apostila, que eu coloquei no roteiro para vocês. Também vou soltar alguns exercícios depois, quando a gente tiver resolvido toda a apostila, vou soltar mais uma listinha com alguns exercícios para vocês. É uma matéria que, apesar de assustar no começo, vocês vão ver que ela é mais tranquila depois, e aí a gente vai começar a trabalhar com problemas envolvendo equação fracionária também, tá? Que aí são problemas um pouco mais delicados de se descobrir o que a gente precisa. Mas devagar a gente vai caminhando, espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Vamos discutir isso em lives, vamos conversar ao vivo sobre isso, mas eu acho que esse vídeo vai elucidar algumas coisas. Então, nunca esqueçam da condição de existência que vocês vão conseguir resolver sempre essas equações, beleza? Então, por hoje era isso. Um abraço e bons estudos!